Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 1.353 sindicatos precisam atualizar cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego. Foi divulgada na segunda-feira, 1º de julho, no Diário Oficial da União, uma lista das entidades sindicais com mandatos de diretoria vencidos há mais de 8 anos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o CNES. De acordo com a Secretaria de Relações do Trabalho, são 1.353 entidades de trabalhadores e empregadores que precisam atualizar os dados de seus mandatos de diretoria. A atualização deve incluir informações sobre o último processo eleitoral, número de chapas concorrentes, número de votantes, número de aptos a votar, resultado eleitoral, dirigentes eleitos, início e término do mandato, tipo de diretoria, total de sindicalizados, entre outras. As entidades com mandatos vencidos devem utilizar a opção Atualização de Dados Perenes SD no CNES para fornecer as informações exigidas pela Portaria MTE número 3.472 de 2023. Conforme o artigo 38, parágrafo 1º da portaria, as entidades listadas no edital de notificação terão um prazo de 180 dias, até 28 de dezembro de 2024, para atualizar seus dados, sob pena de cancelamento do registro sindical. A Secretaria de Relações do Trabalho também destaca outro prazo para a atualização dos dados cadastrais das entidades sindicais que obtiveram registro sindical antes de 18 de abril de 2005 e que ainda não migraram para o CNES através da opção Solicitação de Recadastramento Atualização Sindical SR. Este prazo encerra-se em 30 de setembro de 2024. Segundo o diretor do Departamento de Relações do Trabalho, André Grandisoli, os sindicatos que não realizarem a atualização via SR também terão seus registros sindicais cancelados. Acesse o link disponível em portalconvenios.com para conferir a listagem das entidades sindicais e o edital de notificação. De acordo com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Marcos Periotto, o CNES é instrumento vital para cumprimento do comando constitucional que rege a estrutura sindical brasileira, que é a unicidade sindical. É o coração de todos os procedimentos de registro sindical, fonte fundamental de dados e informações sobre relações do trabalho, organização sindical e sindicalização de trabalhadores e empregadores. Daí a importância de mantê-lo atualizado e em boas condições de operação e acesso público. Periotto ressalta que o Ministério fará todos os esforços para comunicar o conjunto das entidades sindicais sobre os prazos das duas campanhas de atualização. Serão utilizados materiais específicos de propaganda, a página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, envio de notificações aos sindicatos, às federações, confederações e centrais sindicais, mensagens de WhatsApp e e-mails e as mídias em geral, como TV, rádio, jornais e internet, para informar amplamente sobre o processo de atualização dos dados das entidades sindicais. O secretário também ressaltou que o Ministério conta com o apoio de todos, das federações, confederações e centrais sindicais, na propagação das campanhas. O Ministério do Trabalho e Emprego ainda recomenda fortemente que as entidades de trabalhadores e patronais consultem a Portaria número 3.472, pois, ademais de ser o normativo vigente para o registro sindical, ela constitui-se num roteiro, num manual para se cumprir com êxito as exigências da atualização sindical. Em portalconvenios.com você acessa os links para a Portaria MTE número 3.472 de 2023 e para consultar o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Lula tinha previsão de liberar R$1 bilhão em emendas por dia até o período eleitoral. O governo Lula estava essa semana em uma corrida contra o tempo para liberar emendas parlamentares antes do período eleitoral. O prazo para depositar os recursos encerrou neste sábado, dia 6 de julho. O procedimento buscava cumprir acordos com lideranças do Congresso e respeitar a legislação eleitoral. As emendas parlamentares são muito cobradas por deputados e senadores, pois permitem que enviem recursos para obras e projetos em suas bases eleitorais, fortalecendo assim seu capital político.
A liberação dessas verbas tem sido uma prioridade no Congresso, muitas vezes em detrimento das políticas públicas com maior demanda no país. Uma parte desses 7 bilhões de reais que estavam previstos para serem liberados será destinada às chamadas emendas especiais, que permitem repasses diretos aos caixas de estados e municípios sem a necessidade de apresentação de propostas e projetos específicos. A pressão por celeridade aumenta em função das eleições municipais deste ano, com deputados e senadores buscando garantir recursos para suas bases eleitorais, de modo que possam impulsionar candidaturas de aliados políticos. Até o dia 28 de junho, 15 bilhões de reais já haviam sido pagos, restando ainda 7 bilhões a serem liberados nesta primeira semana de julho. De um total de 52 bilhões de reais previstos no orçamento de 2024 para emendas parlamentares, o governo se comprometeu a liberar cerca de 40%, equivalente a 22 bilhões de reais, antes do período eleitoral. O governo federal havia empenhado até o início desta semana cerca de 33,4 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 7,7 bilhões referentes às emendas especiais, que ficaram conhecidas como emendas PIX. A meta do executivo era pagar ao menos metade desse valor, 3,85 bilhões, até essa última semana, cumprindo assim compromissos feitos no começo deste ano com o Congresso Nacional. Esses valores superam o montante liberado pelo governo no mesmo período do ano passado, quando foram empenhados 7,53 bilhões de reais e pagos 3 bilhões em emendas. As emendas individuais e de bancada estadual são de execução obrigatória, enquanto as emendas definidas pelas comissões do Congresso não possuem essa obrigatoriedade. A Comissão de Saúde da Câmara é que detém a maior parte das emendas de relator, com 6 bilhões de reais orçados para esta área. A partilha dessas verbas é gerida internamente pelos próprios parlamentares, sem que se saiba exatamente qual parlamentar realizou a indicação, pois a coordenação desses recursos fica sob responsabilidade das lideranças, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou recentemente uma audiência de conciliação para discutir o possível descumprimento da decisão da Corte, que declarou inconstitucionais as emendas de relator. A liberação desses recursos foi negociada com os parlamentares em um acordo que envolveu a manutenção do veto presidencial na Lei de Diretrizes Orçamentárias em maio. O cronograma estabelecido pelos congressistas para pagamento das emendas foi vetado pelo presidente Lula, mas um calendário extraoficial foi acordado para evitar a derrota do governo no parlamento. Com a proximidade do prazo final, o governo intensificou a liberação dos recursos para evitar problemas legais e cumprir o acordo firmado com o Congresso. Após 6 de julho, a União está proibida de fazer repasses a estados e municípios, conforme determina a legislação eleitoral. Novo PAC, Patrimônio Cultural de Cidades Mineiras, receberá investimentos de 200 milhões de reais. Cidades de Minas Gerais que nunca haviam recebido recursos do governo federal para a cultura serão contempladas pelo novo PAC. Ouro Branco, Cataguases e Juiz de Fora estão entre os 15 municípios mineiros que receberão investimentos em obras e projetos de patrimônio cultural. No dia 28 de junho, em Belo Horizonte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um investimento de mais de 200 milhões de reais destinado ao Estado. A lista de cidades beneficiadas inclui também destinos históricos como Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Congonhas, entre outros. O anúncio foi feito durante a cerimônia na capital mineira. Acompanhado por uma comitiva de ministros, o presidente também revelou novos investimentos do governo federal em Minas Gerais, abrangendo áreas como energia, infraestrutura e educação. A comitiva contou com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, do presidente do IPHAN, Leandro Grais, e de dirigentes do Ministério da Cultura. Margarete Menezes destacou a importância desses investimentos na valorização e preservação da cultura brasileira. Não se trata apenas de recuperação de igrejas, teatros, museus, mas de todo esse investimento vai gerar milhares de empregos em Minas Gerais. Vai devolver para as comunidades a autoestima, o sentimento de pertencimento, vai gerar turismo, vai promover oportunidades de novos negócios nas áreas de hotéis, pousadas, restaurantes, bares e acima de tudo, isso vai impactar as populações locais, que vão ter mais chances de trabalho a partir da ativação desses lugares, desses imóveis que a gente está recuperando com esse novo PAC. A ministra também celebrou a retomada das obras e entrega de 4 céus das artes no estado por meio do novo PAC.
O de Ressaca foi inaugurado em 2023 com investimentos de R$ 4 milhões. No de Nova Contagem, inaugurado este ano, foram investidos 3 milhões. Os Céus das Artes de Itabira e Betim devem estar prontos até o final de 2024. O presidente Lula ressaltou o impacto do volume de investimentos anunciados. Eu duvido que houve um dia no estado de Minas Gerais que um presidente da República veio anunciar a quantidade de coisas que eu vim anunciar aqui. Eu vou cuidar de vocês como eu cuido do meu filho, como eu cuido da minha neta, como eu cuido das coisas que eu amo, porque eu só sou aonde eu estou. Eu só sou o que sou, um analfabeto nordestino que só tem um curso de torneiro mecânico. Chegar à presidência da República são duas coisas: obra de Deus e obra da coragem de vocês que tiveram o prazer de me eleger. Também participaram do evento em BH a primeira-dama Janja da Silva e os ministros Camilo Santana da Educação, Jader Filho das Cidades e Laércio Portela da SECOM. Estiveram presentes ainda o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-governador de Minas, Matheus Simões, e a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart, além de parlamentares. Reforma tributária. Estudo aponta queda de 20% na arrecadação dos municípios mineradores. Um estudo encomendado pela Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, revelou que a reforma tributária, caso aprovada em sua forma atual, poderá resultar em uma queda de até 20,2% na arrecadação das cidades mineradoras. A pesquisa foi conduzida pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR, e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas, ambos vinculados à Universidade Federal de Minas Gerais. Intitulada Mineração e Tributação, uma avaliação da reforma tributária e dos impactos nos estados e municípios mineradores, a pesquisa foi apresentada durante uma reunião organizada pela AMIG em Brasília na última quarta-feira. O evento contou com a participação de prefeitos e gestores municipais, deputados federais e especialistas em tributação. O estudo oferece uma análise detalhada da reforma tributária, concentrando-se nas receitas fiscais dos municípios mineradores associados à AMIG, com o ano de 2022 como referência para a avaliação dos impactos. Durante a reunião em Brasília, que também contou com a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, integrante do Grupo de Trabalho da Emenda Constitucional 132 de 2023, que trata da reforma, o presidente da AMIG, José Fernando Aparecido de Oliveira, ressaltou que há soluções, mas é preciso ação imediata. Segundo ele, hoje, mesmo com todos os impactos, ainda vale a pena ser um município minerador devido às arrecadações. Mas ficou claro que a reforma, como está proposta, além de manter a Lei Candir, que traz severos prejuízos aos cofres públicos municipais e estaduais, vai tirar ainda mais recursos com a mudança na distribuição do ICMS e ISS, agora suprimidos aos novos impostos, e na compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, que é uma compensação por tudo que é tirado dos territórios mineradores e que tem enriquecido ano após ano, década após década, o lado privado da mineração. A reforma também prevê a criação de um novo tributo, o Imposto Seletivo, IS, de 1%, que incidirá sobre a produção, comercialização ou importação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Outro fator crítico é que o IS poderá ser deduzido das bases da CEFEM. Valdir Salvador, consultor de Relações Institucionais e Econômicas da AMIG, alerta que, ainda pior, na outra ponta, o critério de distribuição do IS segue basicamente a regra populacional. Ou seja, as atividades que devem ser desestimuladas e que certamente geram impactos negativos terão o condão de gerar receita tributária que ficará concentrada na União, estados e municípios não impactados diretamente. O estudo realizado pela UFMG estima que o IS deverá gerar um aumento de 1,53 bilhões de reais por ano apenas na cobrança da mineração do minério de ferro, gerando uma diminuição na mesma proporção da CEFEM a ser recolhida. Ou seja, os municípios que atualmente recebem 75% da CEFEM, 60% produtores e 15% afetados, passarão a receber menos de 1% do IS devido à divisão desse imposto ser feito pelo critério populacional. Frise-se que os impactos negativos da mineração estão basicamente circunscritos às áreas mineradas e seu entorno, explicou Valdir.
Ele argumenta que os próximos passos sobre a reforma que serão dados pelo governo federal e pelo Congresso precisam estar alinhados e atentos a essas questões urgentes das cidades que perfazem 4% do PIB nacional e 10% da balança de exportação brasileira. Para compensar os danos na arrecadação de ICMS, a AMIG sugere aumentar a alíquota da CEFEM de 3,5% para 6,74%, o que quase dobraria a arrecadação. Na reunião em Brasília, o deputado Reginaldo Lopes rebateu a sugestão e enfatizou que a reforma prevê um seguro-receita de até 5% do IBS e CBS, a contribuição sobre bens e serviços, por 50 anos, corrigido pelo IPCA, para compensar eventuais perdas. A UFMG, através do CEDEPLAR, está fazendo estudos complementares para considerar as compensações do seguro proposto pelo governo federal. A AMIG ressalta que, após esta análise, irá avaliar até quando o seguro irá compensar esses prejuízos. A AMIG entregou ao deputado federal Reginaldo Lopes um ofício contendo as propostas da associação para reverter os prejuízos orçamentários e financeiros que a reforma tributária pode causar às cidades mineradoras e afetadas por mineração. Entre as propostas, destaca-se a correção da Lei Candir ou a criação de um mecanismo legal que onere as exportações de bens minerais. Isso beneficiaria a médio e longo prazo a siderurgia e a indústria de beneficiamento nacional. Além disso, foi apontada a necessidade de correção das distorções na distribuição do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Atualmente, o critério de concentração populacional para a divisão do imposto, embora pareça promover um equilíbrio per capita, resultará em graves consequências para o país. A associação também solicita que a distribuição do imposto seletivo oriundo da tributação da atividade minerária seja feita exclusivamente aos municípios mineradores e impactados pela mineração, sendo 50% municípios produtores e impactados, conforme critérios apurados pela Resolução 143 de 2023 da Agência Nacional de Mineração. É pedido ainda a inclusão do imposto seletivo da base de cálculo da CEFEM e a correção na alíquota da CEFEM para as operações voltadas ao mercado tanto interno quanto externo, alinhada com o conceito da reforma tributária. Reginaldo Lopes se comprometeu a considerar os pleitos apresentados pela AMIG na comissão e no debate com o Congresso Nacional. O presidente da AMIG ressalta que os municípios mineradores e afetados vão continuar a dialogar com o Congresso Nacional para reverter este cenário. TCU lança referencial técnico para concessões e parcerias público-privadas. Durante a sessão plenária realizada na quarta-feira, 3 de julho, em Brasília, o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, apresentou o referencial técnico para a fiscalização de concessões públicas e parcerias público-privadas, PPP, em infraestrutura. O documento foi elaborado de forma colaborativa, recebendo contribuições através de uma consulta pública promovida pelo TCU e coordenada pela Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura, a SECEX Infra. Este referencial técnico passa a ser o documento base das análises do TCU em processos de parceria entre o setor público e a iniciativa privada. Segundo o presidente do tribunal, além de servir como fundamento para futuras fiscalizações, o referencial técnico desempenha um papel crucial na transparência desses processos. Ele explicou que o documento público aborda toda a sistemática adotada em uma análise processual, e isso deixará ainda mais clara a forma com que o tribunal cuida dos processos de concessão e de parcerias público-privadas em infraestrutura. Será importante tanto para o governo como para o setor privado pela transparência sobre o que o TCU analisa em cada processo. Dantas reforçou a forma como o documento foi consolidado, ouvindo opiniões e sugestões de diversos segmentos da sociedade. Segundo ele, esse é um ponto importante de se ressaltar, que não são sistemáticas pensadas e propostas unicamente pelo TCU. A minuta do referencial de fato nasceu no tribunal, mas para consolidar e ter essa primeira versão definitiva, foi promovida uma consulta pública para ouvir opiniões. É uma construção conjunta, democrática e que resultou em algo essencial para fiscalizações mais seguras, mais ágeis e mais transparentes para todos. A consulta pública durou 4 semanas e, durante esse período, o TCU recebeu sugestões de tribunais de contas dos estados e municípios, de gestores e da sociedade civil. O processo de coleta de colaborações foi dividido em 2 fases, cada uma com duração de 2 semanas. O titular da SECEX Infra, Carlos Rafael Menin Simões, explicou que a ideia foi colher as sugestões no primeiro momento de forma aberta.
Foi liberado um canal para que os interessados pudessem enviar sugestões sobre os principais pontos que podem ser fiscalizados em concessões e PPP nas 5 dimensões do modelo M5D: estratégica, econômica, comercial, financeira e gerencial. Na segunda etapa, o TCU disponibilizou a minuta do referencial e pediu colaborações em cima do documento. Neste momento, os interessados opinaram sobre o documento preliminar. Então, puderam acrescentar ou sugerir mudanças no texto. Durante a consulta, o referencial recebeu 23 contribuições que tiveram origem em diversos segmentos sociais, como tribunais de contas estaduais, órgãos do governo, organizações não governamentais e especialistas do meio acadêmico, entre outros. Ao todo, foram mais de 500 acessos de interessados à página da ouvidoria e à minuta do documento. O referencial técnico sobre fiscalizações de concessões e PPP pode ser acessado através do link disponível em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!